Oi, gente. Bom, a história, a história que eu vou estar contando aqui, essa história fala de um velho pedreiro. A história de um senhor que ele trabalhava como pedreiro. Era pedreiro que prestava serviço para uma empresa. E essa empresa tinha vários funcionários. Tinha pedreiro, carpinteiro, ajudantes, mestre de obra. Então era uma empresa que estava no ramo, na construção civil há muito tempo, construindo casas de uma cidade para outra. E assim, sempre que eles pegavam um serviço, aquela turma acompanhava. É sempre assim, né? Até hoje funciona assim. E nessa empresa tinha um senhor que já fazia bastante tempo que ele trabalhava e sempre viajando, né, de um lado para o outro. Mas era um homem que a empresa gostava bastante do seu serviço, né? Era uma pessoa que fazia um serviço de qualidade e também era muito prestativo. Ele era muito prestativo no serviço, né? Não era de faltar e sempre envolvido na construção civil. E passando bastante tempo, aí um dia ele, né, de tanto vai e vem, né, vai para um lado, vai para o outro, e sempre fica mais tempo no serviço, praticamente assim, quando trabalha fora, aí fica mais tempo lá fora do que em casa. E ele foi analisando tudo isto, e um dia ele chama o seu superior e fala para ele que ele queria afastar da empresa. Queria estar curtindo a família e estava chegando também o momento da aposentadoria. Então ele pensou assim que naquele vai e vem que ele preferiu mais ficar em casa mesmo. Aí o seu superior, seu supervisor, né, ficou assim pensando na fala daquele senhor, que era um moço que eles tinham uma consideração muito grande, e a firma até não ia sentir muita falta porque eram vários funcionários, mas olhando pela qualidade, olhando por ser prestativo, a empresa acabaria ficando afetada assim com a falta daquele senhor no serviço. E aí ele disse para o seu superior ou seu supervisor que queria aposentar e queria realmente afastar do serviço. Aí o seu supervisor conversou com ele, pediu que ele ficasse, e falou assim: não, realmente eu estou sentindo mesmo que já é o tempo de parar. Aí o seu supervisor comunicou com o chefe, que era o dono da obra. E o chefe ficou muito sentido de ouvir aquela fala. E aí ele chegou até o velho pedreiro e falou com ele assim: é o seguinte, eu estou sabendo que o senhor está querendo sair da empresa e quer descansar um pouco. Aí como ele tinha muito tempo que trabalhava na empresa, até o dono da empresa ficou muito sentido, né, de ouvir aquela fala de saída daquele pedreiro. Mas o chefe, dono da obra, falou com ele assim: então faz o seguinte,
já que o senhor quer sair mesmo, o senhor poderia fazer para mim mais uma casa, mais tipo assim de um favor mesmo, que eu estou precisando, e até porque eu vou viajar e eu vou ficar fora da empresa aí uns 3 meses, mais ou menos, 4 meses. E eu precisava de um favor, já estava até contando com o senhor poderia fazer um favor para mim de construir uma casa para mim, mas eu quero que o senhor faça o orçamento, a gente vai lá no material, eu faço o orçamento de todo o material que vai gastar, porque na hora que eu chegar, eu já quero chegar entrando nessa casa, porque eu acredito muito no serviço do senhor. Aí entra no carro ali o pedreiro com o dono da obra, vai no material de construção e faz o orçamento de todo o material, de lajotas, cimento, areia, madeira, cascalho, telhado, faz o orçamento de todo o acabamento, cerâmica, piso, reajunte, argamassa, embolou todo o material de fazer uma casa até muito grande, uma casa boa, né? Casa de bom tamanho, 3 quartos, sala, cozinha, sala de estar, garagem, 2 banheiros, era uma casa suficiente para habitar uma família. Aí fez o orçamento lá, orçamento X, 100 mil, a casa já fica pronta. Aí ele ainda perguntou para ele ainda, os 100 mil dá para iniciar a casa e terminar sem a minha presença aqui, que eu pintura, põe tudo no orçamento, 100 mil. Bom, o dono da obra aceitou a proposta. Combinado. Material todo de primeira, só material de primeira. Um piso de primeira, lajota de primeira, telha, madeira de primeira. Tudo material de primeira. O orçamento era ponto X, 100 mil. Faz essa casa com material todo de primeira. Combinado. Aí eu vou viajar, diz o dono da obra, eu vou viajar e quando eu chegar eu só quero a chave. E já deixou pago 100 mil, tá aqui. Pago o senhor e daqui 4 meses eu estou aqui. Bom, aí o dono da obra viajou. Essa casa era uma casa independente que estava dando de empreita para aquele senhor fazer aquela casa, já não envolvia a obra. A obra estava prestando serviço para outro lado, mas aquele pedreiro era especificamente para fazer aquela casa do patrão, do chefe. Aí vai analisando essa história. Aí quando o moço viajou, e aquele pedreiro volta no material de construção. Eu já tinha feito o orçamento todo, né? O material tudo de primeira, estava tudo X. Mas quando o moço viajou, o pedreiro vai e volta no material de construção e pede para levar o mesmo material combinado, mas com uma diferença. Pede para levar o mesmo material, a quantidade de material, mas material de segunda qualidade. Na sua opção, estaria arcando certo com a verdade? Naquele momento, que era um material de primeira, aí inverteu. Aí
inverteu o valor, aquele material, a combinação, que era 100 mil, o material para construir aquela casa com todo o material de primeira. Mas aí o dono do material falou assim, como vai ser material de segunda, aí o valor é a metade, é 50. Combinado antes era 100 mil para fazer uma casa de um bom tamanho, com material de primeira. Mas no retorno daquele pedreiro, com material de segunda, aí caiu para 50. Aí deu início à obra. É a base, parede, tijolo hoje, tijolo amanhã, caminhão de material chegando, telha e tal, mas um material de segunda qualidade. Agora, fazendo uma análise, na sua opinião, você acha que estava certo o que esse pedreiro, que tinha um nome bonito na empresa, que era um bom funcionário, prestativo, funcionário de confiança da maioria do chefe, ou de todos os chefes, e a confiança que eles depositaram no pedreiro. Aí o pedreiro foi lá, será que ele estava agindo certo com esse material? Bom, mas vamos lá. Aí fez uma casa muito bonita, muito bonita. A casa do mesmo jeitinho que o chefe pediu, perfeitamente. Olhava de longe assim, parecia um castelo, de tão bonita que era a casa. Aí passa-se os 4 meses, o chefe chega de viagem, e o pedreiro com 50 mil na mão para devolver para o chefe, para dizer assim, sobrou, tanto eu fiz a casa pela metade, né, contando aquela vantagem, e não, eu vou entregar ao chefe, os 50 tá aqui de volta, porque eu confiava no meu trabalho, e eu tenho certeza que vai confiar, e se eu fiz a casa por 50, ele vai gostar. Aí o chefe chegou, aí ele falou assim, senhor, eu terminei a casa. O chefe falou assim, vamos lá para fazer a inspeção da casa, vamos ver como é que ficou. E ele já estava para sair mesmo, porque aquilo ali já era um favor. Ele já queria sair para aposentar e tal. Aí o dono da obra pega a chave da casa. Aí o moço fala assim, senhor, tá aqui os 50 mil. Eu gastei só 50 para fazer a casa. Gastei 50, o chefe olhou para ele e disse, você falou que era 100. Você fez por 50? Gastei 50. Tá aqui os 50. Entrega os 50 mil pro chefe, que o chefe tinha deixado 100 para fazer a casa com material de primeira. E aí eu fiz com material de segunda, sobrou 50, ele devolveu pro chefe. Bom, aí o chefe entra na casa, olha ali o piso, parede, o banheiro, o acabamento do banheiro, o acabamento da cozinha, o forro, o telhado, e olha tudo direitinho, as portas, o material que foi colocado nas portas, janela, a pia, tudo, tanque, olha tudo o material. Aí aquele chefe olha para ele e fala assim, uma casa muito boa. Mas essa casa tem um defeito. Aí o moço já pode falar, senhor, qual que é o defeito? Eu fiz a casa do mesmo jeito que o senhor pediu.
É, a casa ficou uma casa boa, mas essa casa foi feita com material de segunda qualidade. E essa chave aqui, ó, dessa casa que o senhor me entregou agora, essa casa é sua. É o meu presente para você. Aí devolve a chave pro pedreiro. Aí o pedreiro baixa a cabeça e passa no seu subconsciente. E ele pensa assim: puxa vida, se o tempo voltasse atrás, eu fazia tudo diferente. Por que eu fiz isto? Se eu soubesse que estava construindo a minha própria casa, eu faria tudo diferente. Mas já estava feito. Já tinha devolvido os 50 mil para o moço. Já tinha feito a casa. Agora, isso foi um bom sinal para aquele moço finalizar a sua carreira? E será que foi para finalizar o seu tempo de firme pela confiança que havia naquele senhor? Será que ele agiu certo? E isso acontece muitas das vezes com nós, todos nós, né? Às vezes, quando temos que fazer algo, às vezes fazemos da pior maneira possível. Agora, indiferentemente de que seja, faça tudo com carinho, sem olhar a perca de tempo, ou sem olhar a pressa, ou sem saber para quem é que está sendo feito. Faça tudo direitinho, com atenção, e seja prestativo não só um momento, ou não só pensando que aquilo não vai surgir efeito, porque aquele moço que acabou aquela carreira daquela forma, naquele momento o seu subconsciente ficou pesado. Ele pensou assim: puxa, mas se eu soubesse que estava construindo a minha própria casa, eu ia fazer tudo diferente. Então, pense nisso. Indiferentemente do que seja, o tempo que você vai gastar ou o valor que vai ficar, tudo que você for fizer nesta vida, lembre dessa reflexão. Lembre dessa reflexão e faça tudo diferente. É difícil? É. Indiferente que seja para qualquer pessoa, mas faça o principal, o certo, e seja verdadeiro. Indiferentemente do que seja, não faça como aquele pedreiro, porque muitas das vezes estamos construindo algo que vai se tornar para si próprio. Mas quando chegar naquele momento que a consciência não fica pesada, mas pensa assim que você está construindo a sua própria mansão, a sua própria casa,
que um dia você mesmo possa morar nela. Pense nisso.